Olá, eu sou Mário Gaziro, professor de engenharia na Universidade Federal do ABC e um dos peritos no caso Lancelotti. Eu preparei uma série de vídeos divididos em capítulos para demonstrar para vocês como foi o nosso trabalho em detalhes aqui na perícia, porque a gente já concluiu os laudos, já concluiu os trabalhos e agora a gente vai explicar esse trabalho ao público. Antes de a gente ir para o primeiro capítulo do vídeo de hoje, eu queria mostrar um vídeo a respeito de como foi o momento em que a gente finalizou os últimos processamentos de alto desempenho nos computadores do laboratório que comprovavam finalmente a inocência do padre. Olá, são 3h30 da manhã de quinta-feira, 25 de janeiro. Eu queria registrar esse momento, tá? Eu acabei de fazer os testes ali. Demorou bastante, tá? Demorou dias e dias para os setups, treinamento, fazer tudo que eu precisava fazer aqui, de todas as frentes, tá? A gente está atacando várias frentes aqui no caso da perícia do Padre Júlio, tá? E eu queria registrar esse momento, porque foi o momento que finalmente a gente conseguiu. Meus alunos trabalhando à distância, eu estou fora da minha central, e então demorou um pouquinho para instalar tudo. Eu queria pedir desculpas ao Padre Júlio Lancelotti, por ter demorado tanto, tá? Era para a gente ter conseguido isso mais rápido. Se eu tivesse na minha central, essas análises teriam saído assim em 1 dia, 2 dias no máximo, tá? Porque demorou tanto, porque os vídeos só saíram no sábado, tá? A gente nunca teve acesso a esse material, né? Então finalmente o material saiu, depois da gente cutucar tanto lá, com aquele primeiro laudo, questionar, aí saiu, e aí a gente pôde trabalhar aqui. E assim, foi um ritmo frenético, porque desde quando saiu o vídeo, foi um ataque gigantesco à figura do padre Lancelotti. Eu fico imaginando o que ele está passando, tá? A cada dia mais canais, mais gente aderindo a essa mentira que a gente vai mostrar, tá? O que aconteceu. Quando vocês verem, vocês vão ver absurdo, você fala, meu Deus, quem acreditou nisso? Fala, como eu acreditei nisso? E eu vou explicar, tá? Como as pessoas induzem isso. Por exemplo, laudos cheios de fotos verdadeiras do padre induzem a isso. Se vocês forem induzidos, tá? Se vocês forem induzidos. Mas eu queria registrar um momento agora, que eu estou muito feliz, tá? Porque a gente conseguiu juntar todos os elementos. E é uma coisa assim, é uma emoção grande, tá? Ao mesmo tempo trabalhando, tentando correr, mas não pode correr porque tem que fazer com calma, né? Tem que ter repetibilidade, tem que ter rastreabilidade, é muito crítico, tá? E eu peço, Padre Júlio, o senhor aguarde só mais um pouco, tá? Eu não tô, que eu digo aguardar porque eu estou falando hoje, mas isso provavelmente vai sair na sexta ou no sábado, tá? Então o senhor vai sofrer mais um pouquinho sem saber, tá? Talvez no seu sentido o senhor fique sabendo já aí onde você deve estar agora, que já está tudo bem. Tá? A gente sabe que está bem, eu sei, você sabe, muita gente sabe, mas muita gente comprou essa bobeira, tá? Muita gente comprou esse absurdo, tá? Então eu queria registrar esse momento agora, que eu fiquei muito emocionado quando os primeiros resultados começaram a sair. Tá? Realmente muito emocionado. Nós vamos agora então para o primeiro capítulo. Eu chamei esse capítulo de A Videochamada do Futuro. E vocês já vão entender por quê. Então, agora, na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre a linha do tempo dos eventos informados nos laudos. Essa é a linha do tempo dos fatos relacionados ao vídeo, então, tá? Bom, é muito importante esclarecer uma coisa. As duas perícias periciaram o mesmo vídeo, exatamente o mesmo vídeo, a mesma cena, o mesmo local. Não são 2 vídeos diferentes, 2 épocas diferentes, tá? Dito isso, eu informo aqui que o primeiro laudo, então, foi gerado em outubro de 2020 e foi encaminhado ao Ministério Público, então tem registros oficiais disso. Esse laudo foi criado pelo perito Onias Tavares, a mando de Arthur Duval. Esse laudo declarava, então, que um pouco antes, tá, o laudo foi criado em outubro de 2020, e ele declarava que em setembro, em meados de setembro, alguns dias ali, de 2020 também, tá, foi quando se deu a suposta comunicação e videoconferência com o padre. Essa denúncia acabou sendo arquivada no Ministério Público por falta de materialidade, passou-se bastante tempo. Chega agora 2024, tá? Depois de alguns recortes de Twitter, né, que saíram há pouco tempo atrás, fizeram com que o assunto voltasse à tona.
né? E eu fiz uma perícia, mostrou que os recortes de Twitter eram montagens, e logo depois saiu o segundo laudo, o laudo da Tirotti, esse que está fazendo bastante sucesso por aí. Tá? O laudo da Tirotti, sobre o mesmo vídeo, tá? Ele não levou em consideração nada de conteúdo, vamos dizer assim, pedófilo. Né? Ele não colocou nada da comunicação, como aconteceu aqui no laudo anterior. Ele simplesmente se limitou a analisar o vídeo em si dos atos libidinosos. Bom, o que aconteceu interessante aqui? O segundo laudo, ele imputou a data do vídeo como sendo gerado em fevereiro de 2019, ou seja, quase um ano e meio antes da data especificada pelo laudo do Onias. E lembrando, né, que aqui pela história do Arthur, né, nas videoconferências, ele tinha acabado de receber esse vídeo das mãos de uma mãe que estava preocupada com o filho, então ele encaminhou imediatamente para o Ministério Público. Tá? Então, se esse vídeo foi gerado aqui, a mãe demorou um pouquinho, um ano e meio, para levar o laudo para o Arthur. Tá? A gente vai discutir um pouco disso depois nas conclusões e nos outros andamentos. Mas então, remontando aqui, se os dois vídeos forem verdadeiros, é isso que a gente vai debater nessa sessão, a gente tem uma situação de vídeo que eu chamei de videoconferência do futuro, tá? Onde o suposto padre estava conversando com o suposto menor, né? Um no futuro e outro no passado. Entendido então a linha do tempo, a gente vai para a segunda etapa, que é que eu classifico como 2 relógios. Então, qual é a hora certa? Comprovando as datas dos laudos. Como nós vimos no vídeo anterior, existe uma questão muito insólita a ser respondida aqui relacionada às datas dos vídeos, pois elas estão com uma diferença de mais de um ano e meio entre um laudo e outro. Então vamos dar uma repassada aqui nos laudos para ver o que está acontecendo. Primeiro aqui, tá? Vamos dar uma olhada no laudo do Onias. Ele especifica aqui os diálogos começando em 13 de setembro, tá? E vai listando até o dia 14. E ele especifica também a descrição do arquivo aqui em cima. Tá? Então ele tem esses descritores do Windows que fala quando os arquivos foram criados. Tá? 13 de outubro de 2020. Aqui não tem o nome do arquivo. 13 de outubro. Tá? Vocês vão passar por aqui, vai ser tudo outubro. Tá? 13 de outubro, 13 de outubro. Algumas caixinhas têm o tamanho do arquivo, né? 13 de outubro. Tá? Tudo com 13 de outubro. Pode ficar tranquilo. Bom, então, se a gente olhar aqui pela transcrição literal dele lá, ele faz uma transcrição. Por que ele faz a transcrição? Porque é assim que ele apresenta o conteúdo pedófilo, gente. O conteúdo pedófilo é mostrado num celular, alguém com luvas brancas, não foi o perito recebeu esse vídeo, pelo que ele a informação que ele me passou. Tá? Então, o que a gente tem aqui é essa transcrição que depois foi feita aqui embaixo. Notem uma coisa, notem também o estilo do celular, o celular aparece bem aqui, né? Só que depois, quando ele mostra os vídeos, não aparece mais esse celular desse jeito. Os vídeos não aparecem aqui. Aqui só tá as conversas, tá? Então, a gente tem, no laudo do Tirotti, essa comprovação por arquivo. Especificando, para quem gosta, para quem acredita aqui, né, para quem já ficou convencido, tá aqui 2020. Será que esse é o laudo certo? O laudo do Onias, na verdade. Esse é o laudo do Onias. Será que esse é o laudo correto? A data dele está correta? A data do outro que está errada? Vamos ver como é que o outro especificou a data. O outro laudo da Tirotti usou um método que me agradou bastante, tá? Porque ele pegou a data em um dos frames. Tá? Se vocês olharem aqui os frames, ele mostra a data também, tá? Extraídos do vídeo. Como os frames extraídos do vídeo não sofreram adulteração, a gente fez análise da alteração, é muito mais confiável se a gente acreditar no laudo da Tirotti, na data do laudo da Tirotti. Porém, o frame do vídeo ele não mostra o ano. Aí o Tirotti foi lá, muito espertamente, e encontrou a data olhando para o calendário. Ele voltou até 2019, obviamente que não ia ser depois de 2020, que já era o laudo no Ministério Público do Onias, e aí ele achou lá que em 26 de janeiro de 2019 tinha caído uma terça, e aqui tinha informação de terça-feira. Pronto, achado. Porém, a Tirotti não levou em consideração que, se você voltar muito no calendário, vai ter uma terça-feira de fevereiro, caindo no dia 26, lá em 2013.
2013 era plausível, com esses celulares antigos, pelo menos que estão mostrando aqui na foto, era possível se levar em consideração que seria um celular velho? Sim, tá? Eles não consideraram isso. Então a gente tem essa característica, tá? O ano pode ser 2019, pode ser 2013 ou até para trás. Então a gente tem esse problema de data aqui com a Tirote. E aqui a gente tem essa questão de confiar nos arquivos no file system do Windows, que isso daqui é totalmente furado, gente. Isso daqui não tem valor forense algum. Qualquer um pega um programinha de internet e vai ali e adultera as datas que você quiser. A data criada, a data modificada, a data acessada, tá? Então, isso aqui que o Anísio usou aqui, sinto muito, não tem validade, tá? Seria o primeiro a ser descartado. Mas, do outro lado, a gente não consegue especificar o ano muito bem. Por que no meu timeline eu coloquei o ano de 2019? Por que eu concordei com a Tirote? Porque eu completei a análise forense deles, tá? Fiz um pouquinho do trabalho deles. Eu dei uma olhada nos frames deles, tá? E encontrei isso daqui, tá? Teve uma notificação no meio da chamada com o suposto padre lá, com a pessoa que se passava pelo padre, e aí apareceu uma anotação aqui do celular, avisando que tinha um modelo novo de celular surgindo. Esse modelo, que é o Sony Xperia 1, ele foi lançado exatamente em fevereiro de 2019 lá em Barcelona. Então, com isso, a gente completa a confirmação. Eu confirmo que o vídeo foi feito em 2019, porque senão não teria aquele lançamento. E lá em 2013 não estava saindo, não teria uma propaganda do Sony Xperia 1. Então, realmente, o vídeo foi feito em 2019. E assim termina o nosso suspense aqui. Agora que a gente definiu, então, as datas corretas, tá? Que o vídeo original foi feito em 2019, fevereiro de 2019, vamos partir para a última etapa desse capítulo. Que é o velho truque, referência ao Agente 86, que eu gostava muito. Que foi o velho truque, que nesse caso foi transformar um ato libidinoso para pedofilia num passe de mágica, ou eu diria um passe de Photoshop. Chegamos então à última sessão desse capítulo, que eu chamo de o velho truque. Relembrando aqui o Get Smart Agente 86, que quem aí está na casa dos 40 anos adora. Bom, aqui é praticamente uma denúncia, tá, gente? Isso daqui é uma denúncia, essa matéria aqui ainda está sendo redigida, mas eu vou ler a matéria para vocês aqui, porque esse é o mais grave que aconteceu até agora. Muita gente conhece o Arthur Duval, o Mamãe Falei, como pelo caso da fala dele, do áudio vazado da Ucrânia. Isso, eu vou fazer um favor para você, Arthur. Você não vai mais ser conhecido pela Ucrânia. Você vai ser conhecido pela fraude cometida contra o padre Lancelotti. Daqui a poucos meses, vão falar, o Arthur, o da fraude do padre? Sim, foi isso. Olha só, gente, o que a gente achou aqui no material, justamente quando a gente cruzou os dados, relembrando, tá? Não é nada que ficou escondido e ninguém achou. Foi tanto informação que finalmente chegou agora pra gente, né, com o novo laudo da Tirote, vídeos, material que ficava escondido, que ninguém soltava, a gente conseguiu fazer um cruzamento inédito de dados aqui e chegar num crime. O crime se chama fraude processual. É um crime muito sério, que ele envolve você manipular uma denúncia para enganar um juiz. E foi exatamente o que o Arthur fez em conjunto com o seu perito. Tá? Os dois trabalhando em conjunto, porque um forneceu os vídeos, deu os direcionamentos, e o outro fez a adulteração, além de assinar o laudo, embora ele recebeu o material, mas ele cortou o material. Bom, deixa eu ler a matéria para vocês aqui. Padre Júlio, comprovada a fraude processual perpetrada por Arthur Duval e seu perito. O pesquisador forense Mário Gaziro, da UFBC, que investigou a fundo todas as provas e fatos relacionados ao caso de acusação ao padre Júlio Renato Lancelotti, detectou provas materiais de flagrante delito do crime de fraude processual, crime de alterar dados de processo para levar um juiz a erro, com pena prevista de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. No primeiro laudo acusatório ao padre. Então, feito em outubro de 2020 e encaminhado ao Ministério Público, o qual foi posteriormente arquivado por falta de materialidade das provas na época. O crime foi perpetrado pela dupla Onias Tavares de Aguiar e Arthur Moledo Duval, respectivamente o perito que redigiu e adulterou o laudo e seu contratante, o qual
forneceu os vídeos. Onias adulterou deliberadamente o topo do cabeçalho dos quadros extraídos do suposto vídeo acusatório de forma a ocultar o fato de que não se tratava do mesmo aparelho celular. Lembra que eu comentei ali atrás que ele era meio estranho? Um era um aparelho, o outro mostrava print e o outro mostrava aparelho, então foi essa papagaiada que eles fizeram. Apresentado ao longo do documento. Visto que nas sessões anteriores do laudo, o modelo do aparelho celular utilizado para apresentar os supostos diálogos de pedofilia foi outro, como comprovado pelas imagens a seguir. Então a gente tem aqui, o que a gente tem aqui é um zoom do celular onde mostrava o conteúdo de pedofilia, o conteúdo que o Arthur vive falando na internet. Me dá nojo, eu tenho nojo daquele padre, eu tenho nojo de mostrar as coisas que ele escreveu lá. Arthur, gente, vocês escreveram, vocês são muito descarados, está aqui a prova, tá? Vocês escreveram. Então, eu estou dando um zoom aqui porque o que é essa marcação em vermelho? Essa marcação em vermelho é o topo do cabeçalho do celular que eles usaram. Olha aqui, então é bem característico do modelo, onde aparece a bateria, onde aparece o 3G, onde aparece tudo. Então tá aqui, cabeçalho da tela do celular que apresentava os supostos diálogos de pedofilia no laudo elaborado por Onias Tavares por contratação de Arthur Duval. Ou seja, isso aqui, essa frame em particular está na página 27 do laudo do Onias. Eu só vou usar aqui os materiais deles, tá, gente? Não é nenhum material meu, para falar, cadê o hash, cadê isso, cadê aquilo? Não, eu estou apontando, então na página 27 do laudo do Onias, se vocês não acharem, tá nos apêndices do meu laudo, procure minha matéria, o meu laudo da Fórum, tá lá, eu trago o apêndice, quando meus apêndices eu trago o laudo do Onias completo, que é bem difícil de achar, eu trago o laudo da Perotti, que está mais fácil de achar, mas não, podem pegar lá nos meus anexos, né? Então, essa denúncia aqui é baseada apenas no cruzamento dos dois laudos. Eu não criei material nenhum, não peguei material em nenhum outro lugar. Então, dando continuidade. Olha aqui que interessante o que vai aparecer agora. Isso que vocês estão vendo aqui em cima é um frame retirado do material da perícia do Tirotti. A perícia do Tirotti, ela forneceu os vídeos originais. Se ela cortasse algum pedaço, não ia ficar incondizente com o tamanho do vídeo. Então a Tirotti não mexeu nada, entregou os vídeos do jeito que estava. E olha o que veio no vídeo da Tirotti. Olha o alto do cabeçalho aqui. E quando eu vi isso, eu pensei assim, eu cansei de olhar essas imagens no laudo do Onias e eu não vi esse cabeçalho. Voltei a olhar o laudo do Onias e realmente, nenhuma imagem lá tem um cabeçalho. Eles cortaram o cabeçalho aqui. Tá? Vocês podem ver aqui. Então essa é a fraude processual de ter cortado o cabeçalho de todas as imagens. Tá? Então tá aqui embaixo, aqui. Cabeçalho divulgado recentemente em conjunto com o segundo laudo contra o padre Júlio. Laudo esse também demonstrado incapaz de provar que se tratava do padre. Tá? Isso tá lá numa outra matéria nossa. E encontrado na página 33, denominado Frame WhatsApp Vídeo 2024.1459. E tem também naqueles frames que eles deram no Dropbox para você baixar. Se eles ainda mantiveram os arquivos lá. Tá? Mas a gente tem tudo guardado aqui. Mas se você olhar no laudo, vai estar pequenininho lá isso daqui. Se você baixar os frames dele separados, você vai pegar isso aqui grande. Tá? Aqui eu peguei dos frames separados, porque se aumentasse o quadrinho ia ficar muito pequeno. Então, esse frame aqui, ele é exatamente esse frame aqui. Tá? Não é outra ocasião, não é outra situação, nada. É exatamente esse frame aqui, do Onias. Então tá aqui, ó. A adulteração realizada pelo perito Onias, o qual removeu todos os cabeçalhos, não foi só esse, para ocultar o modelo do celular e assim induzir o Ministério Público ao erro em acreditar que os supostos diálogos de pedofilia aconteceram no mesmo celular que registrou o vídeo fraudulento. Ou seja, o vídeo do ato libidinoso, eles colocaram numa parte do relatório e os vídeos gravados de um outro celular, que aí não era print, aí era correndo a tela, né, mostrava os supostos diálogos de pedofilia. Bom, essa prova está localizada na página 147 do relatório elaborado pelo Onias Tavares, a mando do contratante Arthur Duval. Então, o que aconteceu? Se você for lá na página, no relatório do Onias, que está nos meus anexos, olhar a página 147, você vai ver isso aqui sem o cabeçalho. E se você for lá no relatório da Perotti, da última perícia, tá, que você vai encontrar na página 33 o mesmo frame, porém com o cabeçalho. Qual a diferença desses cabeçalhos? É brutal, gente. Essa aqui é a diferença dos cabeçalhos, tá? Notas que não é o mesmo celular de forma alguma. De forma alguma. Somas, aí pode vir, muita gente vai ver isso aqui. A pessoa pode falar assim, mas será que o suposto adolescente não trocou de celular e aí recuperou o backup do WhatsApp? Alguma coisa do gênero? Gente, isso ainda não explica as datas, tá? Tem a questão atemporal da data. São duas coisas. A adulteração no processo, na fraude processual, mais as datas. Tá? Porque eles mostraram exatamente o mesmo vídeo. Se eles mostrarem exatamente o mesmo vídeo,
não é possível que eles tenham datas diferentes. A gente já estabeleceu aqui que a data correta é da Tirote. A data correta é 2019, não é a data correta do Arthur Duval. Então, deixa eu continuar lendo aqui o que vai sair. Embora a ausência de cabeçalho tenha sido algo notado como suspeito pelo pesquisador quando este analisou o primeiro laudo, não havia maneiras de comprovar, à época, que o cabeçalho removido seria diferente do cabeçalho apresentado no celular que trazia supostas mensagens de pedofilia. Ou seja, eu achei estranho que estava recortado, mas eu não tinha material original. Eu estava fazendo milagre na perícia. Da mesma forma que nem mesmo o Ministério Público, que recebeu o material à época, pôde constatar, porque ele não tinha material original. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Arthur tem um trecho de uma live que ele comenta, ele fala que ele não soltou esse material porque ele foi muito benevolente, ele não queria soltar o material original porque ele achava muito sujo. Ele não soltou o material original porque comprometia ele, porque incriminava ele. E outra coisa interessante, tá? Isso mostra que esse material circulou por muito tempo. Ele foi produzido em 2019, ele rodou, caiu na mão do Arthur lá para 2020, caiu na mão do Rubinho Nunes agora, muito depois. Isso comprova uma tese que eu falo no final do meu laudo final, que existem quadrilhas que comercializam isso pela internet, porque não é normal, fica anos os vídeos rodando por aí e de repente aparecer de um lado e aparecer do outro. E fica claro aqui que não foi o Arthur que cedeu o vídeo para o Rubinho Nunes, porque se ele tivesse feito isso, ele teria cortado os cabeçalhos, porque aquilo incriminava ele. Bom, somente agora, sob a luz de novas evidências, um dos vídeos utilizados por Duval em sua denúncia em 2020, agora sabidamente fraudada, com isso a gente demonstra que foi fraudado, tá? Antes eu tinha demonstrado apenas que o laudo de 2020 era só inconclusivo, que ele não justificava o fato de não usar a possibilidade de fake news, uma série de coisas. Mas não, agora é sabido, é prova, tá? Aquele laudo foi fraudado, tá? Não tem validade e vai dar implicações jurídicas. Tá? A gente já está procedendo com a denúncia, tá? Isso vai dar implicações jurídicas bem sérias, bem graves, né? Eu não vou comentar esse detalhe agora. Bom, continuando a leitura aqui. Então, somente agora, sob a luz de novas evidências, como um dos vídeos utilizados por Duval em sua denúncia em 2020, agora sabidamente fraudado, ter sido finalmente disponibilizado em domínio público pelo escritório de perícias Tirote. Então, foi possível realizar novas análises e juntar materialidade para comprovar o crime de fraude processual realizado pela dupla no laudo anterior. O que chamou a atenção do pesquisador e levou a essa descoberta foi justamente a discrepância inicial entre as datas de acusação feitas pelos diferentes laudos periciais. O escritório Tirote comprovou, com o material não adulterado, né, o vídeo não quer dizer que era o padre, está só dizendo que o vídeo não foi adulterado, é um vídeo original, não se sabe quem está lá ainda. É uma pessoa não identificada pelo meu outro laudo, depois a gente vai falar disso nos próximos capítulos, mas com material não adulterado, que a data em questão de produção do vídeo base, eu chamo de vídeo base, tá? Aquele vídeo, a partir de agora, a gente vai sempre falar vídeo base, é o vídeo que tanto o Arthur Duval usou, quanto o Perotti usou. Lembrando que a Perotti não imputou nenhuma questão de pedofilia. A Perotti não cometeu fraude processual. Porque a Perotti, o laudo deles, eles não acusam o padre de pedofilia, mas eles foram muito antiéticos de também não dizer isso alto e claramente. Falar, não tem conteúdo pedófilo no material que a gente recebeu. Então é bem crítica a situação deles também. Eles cometem um problema ético e os outros cometem um problema legal. Bom, já a acusação feita por Duval e seu perito imputavam a data aproximada em setembro de 2020, ou seja, quase um ano e meio depois da criação do vídeo base feito pelos fraudadores. Ou seja, esses fatos corroboram totalmente a hipótese apresentada pelo pesquisador em seu laudo final, já publicado e disponível em outra matéria lá da Fórum, o qual existem quadrilhas atuando na criação de fraudes cenográficas, como a que ocorreu no caso do Dória, na eleição de 2017, e mais precisamente as quadrilhas ofertam esse tipo de material a pessoas mal intencionadas que podem, desde apenas publicar esse material fraudulento, ou até mesmo, que foi o que acontece agora com o Rubinho Nunes, né? Ele publica o material fraudulento da maneira como ele recebeu, ou até mesmo tentar agravar ainda mais o material, acrescentando aí seus agravantes forjados, que foi o que o Arthur Duval fez. Ele pegou um material de cunho libidinoso, que aparentemente já tentava difamar o padre, e aí, além disso, não contente com isso, tá? Não contente com isso, porque o material original, né, o material vídeo base, não informa quem está adotando a linha, não informa nada. Tá? Então eles acrescentaram todo esse conteúdo de pedofilia que arrumou briga com um monte de instituição, colocou a sociedade contra a igreja e tudo mais, e criou esse caos. Tá? Bom, vamos lá. Acrescentando então agravantes forjados ao material base adquirido dessas quadrilhas. Isso, quando eu falo de quadrilhas que comercializam esse material, parece meio insólito. Parece que eu estou criando uma ficção. Não, gente, eu cheguei nessa conclusão desse comércio de material vexatório informal, via Deep Web, provavelmente, né? Analisando todos os fatos e costurando e tentando entender o fenômeno que foi o caso
do padre, tá? A gente tentar conectar e entender, e aí vamos formando cenários, as coisas vão acontecendo e a gente tem que tentar costurar tudo e formar um cenário, e propor uma hipótese, né, válida e ferramentas para que essa hipótese possa confirmar a tese proposta. Então essas aqui são as ferramentas que confirmam a nossa tese. Lembrando então, seguindo aqui no texto, tá? Que teve a questão da latência desse tipo de negociação, foi grande, ou seja, levaram anos. Se o material foi feito em 2019, fevereiro de 2019, por que ele chegou na mão do Arthur em setembro de 2020 e por que ele chegou na mão do Rubinho Nunes em janeiro de 2024, tá? Então, a gente tem esses materiais circulando aí, sendo vendidos, sem saber o que como foi adulterado, o que fizeram, né? Mas é tipo do que aconteceu ali com o Dória um pouco. Bom, período esse o qual o material deve ter eventualmente sido negociado pelo submundo da internet na Deep Web. Quem está vendendo o vídeo, agora não dá mais, né, porque agora já caiu em domínio público, mas quem estava vendendo o vídeo falso do padre ganhou aí 2 vezes, né? Porque agora fica claro que se esse vídeo é 2019, o Arthur não recebeu de mãe nenhuma. Aliás, se a mãe desse menor, ou se esse menor que hoje é maior, fictício, tá? Eu falo que é fictício porque o Ministério Público tentou buscar o perfil na internet e chegou num provedor lá do Uruguai, ou seja, o Arthur e companhia tiveram fraude também eletrônica, desviaram por VPN, tentaram fazer uma maracutaia, então eu sei que não existe, todo mundo sabe, tá? Mas fica o desafio, tá? Se a mãe se alguém acredita no Duval que uma mãe levou esse material, por favor, essa mãe me manda e-mail, apareça na internet, e a gente vamos conversar, e eu me desculpo se ela surgir, ela não existe, tá? Ela não existe, eu corto meu pescoço se essa mãe existir. E vamos lá. E a propósito, seria muito bom se o vereador Rubinho Nunes, que também conseguiu o material base, certamente não foi com o Arthur, informasse aos seus eleitores qual a procedência desse material, visto que certamente não foi enviado a ele por Arthur Duval e seu perito, uma vez que ele continha provas de fraude processual que esses cometeram. Tampouco o vereador Rubinho Nunes deve ter recebido esse material da mesma suposta mãe preocupada com a segurança do filho, informação dada por Duval sempre que questionado quanto à origem do material fraudulento. Aliás, diga-se de passagem que os peritos contratados por Nunes não apresentaram nenhum indício de suposta ação de pedofilia no seu laudo, pois o vídeo base dos fraudadores, única peça analisada pelos peritos da Tirote, não trazia contexto algum, pois dessa forma ficava livre aos compradores ajustarem o contexto da acusação sobre a situação fraudada, de cunho vexatório. Ou seja, as pessoas fazem esses vídeos e vendem, e quem comprar, que imputa o que quiser, que usa aquele vídeo e fala o que era aquilo. Né? Se quer falar se era pedofilia, se era pederasta, se era homossexual, se era hétero. Quem recebe o vídeo ajusta do jeito que quer. Inclusive o vídeo vai sem rosto, né? Fica aquela telinha preta ali. Se quiser colocar, fazer uma adulteração bem feita ali, livre de prova, né? Tem algumas técnicas para fazer isso. Pode até colocar ali um rosto de uma outra pessoa. Pode colocar, ó. Então, é uma fraude pronta, assim, sabe? Vendida no varejo, quase. Né? De cunho vexatório, o qual se tenta imputar sobre a vítima. Ou seja, que são sempre pessoas públicas e de grande destaque na sociedade. Tampouco os peritos, isso é uma crítica para vocês da Perote, tá? Vocês com certeza estão analisando esse material. Vocês não tiveram a decência de informar na conclusão do seu laudo que o material que vocês periciaram não trazia nenhum indício contra a acusação de pedofilia. Tá? Isso é uma picaretagem, tá? Isso é um mau caratismo, fazer uma coisa dessa. Tá? Vocês se basearam numa narrativa que agora foi provada, ser fraudada, que vai ser apurada, tá? Vai gerar bastante problema isso daqui, né? E vocês então deixaram jogar no ar ficar no ar essa acusação de pedofilia do vídeo do Arthur adulterado e foram lá e fizeram o seu laudo quietinho no vídeo que tranquilamente não tinha adulteração, mas também de forma alguma comprovava que era o padre. Isso a gente já falou aqui no outro laudo. Tem elementos de cenário que não são compatíveis, aquele cenário provavelmente pode ter sido montado, então isso tudo não é uma discussão que eu vou fazer agora, tá? Aqui é só uma discussão de caráter mesmo. Mas se vocês são peritos, vocês estão analisando o material, vocês estão chegando à conclusão que é isso, vocês deviam, no mínimo, colocar uma nota lá, não foi encontrado nenhum indício de pedofilia aqui. O próprio Onias, ele teve essa decência quando ele fez o primeiro laudo. Ele fala no final, provavelmente esse menor não existe, porque já tinha investigação no Ministério Público. Então, nesse sentido, tá? Temos que ver o quanto o Onias ele vai ter que se defender e tudo mais, mas temos que ver o quanto ele foi induzido também ao erro. Eu sei que ele não recebeu os vídeos originais, ele recebeu o vídeo do vídeo. Tem que ver o quanto o Arthur manipulou ele para isso. Tá? E se ele foi enganado, ou se ele teve participação, ou se o Arthur já entregou, ou se foi a equipe do Arthur que cortou aqueles cabeçalhos antes de mandar para o Ministério Público, tá? Desculpa, eu não quero ficar fazendo o seu rosto, mas afinal de contas, você assinou e os cabeçalhos estavam cortados, então a responsabilidade é sua, tá? E vamos lá, continuando.
Deixaram, então, por conta do primeiro laudo. Tá? Então, os peritos da Perotti deixaram isso por conta do primeiro laudo. Então, o primeiro laudo vem fraudado, imputa a tese de pedofilia, vem o segundo laudo e fala, não, o vídeo é verdadeiro. Olha a malandragem da coisa. Olha a malandragem da coisa, anos depois. Mas, bom, e hoje é sabido, então, que ele é produto de uma fraude, que o primeiro laudo é produto de uma fraude processual, tá? Que passou inerte pelo Ministério Público e não tinha o vídeo original. Denúncias contra Duval com relação à produção do material fraudulento contra o padre já haviam sido reportadas pela revista Piauí, tendo sido uma denúncia que partiu inclusive dos integrantes do MBL, mas que até agora só se baseava em testemunhos sem provas materiais. Mas foi uma denúncia bem completa, bem condizente com o laudo que eles entregaram. Tá? A denúncia fala do menor MNR, e lá no laudo está o menor MNR. A denúncia fala de 2 a 14 de setembro, bate com 2 a 14 de setembro. Só quiseram descredibilizar, tá? O que você vê por aí é o Duval falando, eles queriam um cargo no MBL, a gente não deu, eles saíram e fizeram essa mentira. Mentira, né? Então agora ficou claro que isso dá materialidade para a denúncia, feita já, tá? De armação que eles fariam contra o padre. Mal sabe que a malandragem que foi, eles já tinham o vídeo fraudado do padre em mãos e montaram toda aquela armação só para fazer a denúncia ali. Eles não precisavam sequer ligar para o padre, não precisavam sequer... Muita gente cogitou, será que eles não ligaram, se passaram por alguém? E eles falam, não, gente, eles já compraram o vídeo fraudado, eles só tiveram que fazer a arapuca para enganar o Ministério Público. Tá? O padre nunca recebeu uma ligação de menor algum, quanto muito menos de equipe do Duval se passando por menor. Tá, nisso eu tenho que concordar com o Guto Zacarias, que falou que ele não fez isso. Realmente, ele não fez isso. O vídeo já estava comprado em 2019. Bom, no entanto, acabamos de comprovar tal denúncia agora, apresentando as provas da adulteração e graças ao vereador Rubinho Nunes, que, na sua tentativa de atacar novamente o padre, conseguiu, na verdade, comprovar a fraude realizada por Arthur Duval. Olha só, gente, que coisa, né? Um ex-membro do MBL vai lá, está montando aquela CPI, quer complicar a vida do padre, e ele complicou a vida de quem? Do autor. Justiça seja feita, assim como justiça divina também sendo feita, tá? Porque o laudo do Senado do padre foi desmontado por uma santa, tá? Nada mais justo, divinamente justo, do que uma santa, uma figura religiosa, provar que aquilo não era a casa do padre, tá? Isso é muito poético. Seguindo, o pesquisador já realizou a denúncia desse crime junto ao Ministério Público, tá? Fiz a denúncia eletrônica, repassando todas as provas coletadas e desdobramentos que devem seguir no curso formal da Justiça a partir de então. Ao contrário do que muitos queriam ver, tá? Ao contrário de muitos que queriam ver o padre Júlio sendo indiciado, né? Na verdade a gente vai ver os seus acusadores finalmente respondendo por seus crimes. E é isso, pessoal. Ah, não é isso não, tá? Esqueci de uma coisa muito importante. Quando eu questionei o perito Onias, quem era o contratante dele, ele falou que não podia falar, por questões contratuais. Então, como é que a gente liga o Arthur Duval nessa bomba agora do perito? Tá? Como é que a gente prova que o Arthur contratou o Onias para fazer esse laudo e para fazer o laudo do padre, tá? Não para fazer um laudo qualquer. Como é que a gente prova isso, hein? Meu Deus, eu vou pedir uma ajuda. Deixa eu ver para quem que eu vou pedir uma ajuda. Eu vou pedir uma ajuda para um sujeito que... Eu acho que vocês vão acreditar. Eu vou convidar um amigo meu aqui para explicar exatamente, para provar para vocês como se deu a contratação entre o Onias e o Duval. Esse meu amigo aqui vai te explicar. Perícia, eu paguei do meu bolso uma perícia. É muito importante deixar claro. Eu paguei uma perícia, uma primeira perícia, tá? Quem foi o perito desta perícia? O senhor Onias, que é incluído perícia, mandei para o Ministério Público, mandei para a imprensa. Agora, ó. Bom, gente, eu me divirto muito com isso, né? Ele fez essa live, ele assume aqui que ele contratou o perito Onias para esse caso, ele assume que ele mandou para o MP, né? E ele fez essa live imediatamente depois do Rubinho Nunes ter soltado o material que ele adulterou, o material que incriminava ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem hora que quando fica muito fácil assim, o trabalho do perito não tem graça, né? eu tava pensando como é que eu ia provar, né, que o Duval contratou o Onias, porque o Onias mesmo não quis falar, e vai lá o Duval, faz uma live e fala que ele contratou o Onias, porque ele estava se regurgitando, estava no auge, todo mundo tratando ele como herói. Eu vi todo mundo dizendo... mamãe falei estava certo contra o padre, isso e aquilo. Então ele estava, agora é a hora dele chegar e assumir. E foi nisso que, quando se tornaram muito confiantes, que eles dançaram e correram no crime. Começaram a surgir, eu acompanho esse caso há muito tempo, começaram a surgir agora laudos completos do Onias, não se achava, só se achava o print da conclusão. Ninguém achava o laudo do Onias, e de repente, com essa bagunça toda, apareceu alguns laudos do Onias por aí, alguns twitters, eu copiava e depois sumia.
Da mesma maneira, a gente ficou cutucando, publicando os laudos, né, mostrando que o padre estava correto, que estava sendo incriminado, e aí mais material foi saindo, eu conversando com a Clarissa, com o repórter do Estadão, sabe, a gente sempre se segurando ali, e eu ainda comentando com ela, falando, olha, Clarissa, vai sair mais material, a gente está cutucando, a gente está mostrando que a cada vez eles estão sendo acuados no começo, né? Hoje está um ponto que quem defende o padre Júlio está acuado, tá? No momento que eu falo agora, tá todo mundo achando, até quem gostava do padre, quem acreditava que ele é inocente, já está meio desconfiado por tudo isso que fizeram. Então, essa série de vídeos que nós estamos fazendo agora, tá, vão ser 4 capítulos, esse é o fim do primeiro capítulo, tá? Eu convido vocês a assistir os próximos capítulos, a gente vai soltar um capítulo por dia, não por semana não. Tá? E por que eu não solto tudo de uma vez só? Porque é muita coisa, tá? Então vão ser 5 capítulos, vão sair domingo, segunda, terça, quarta e quinta e encerra essa história do padre, tá, gente? Encerramos essa história do padre. Muito obrigado a todos e convido a todos a ver o próximo capítulo, que também tem coisas muito interessantes, onde a gente vai falar os detalhes do laudo da Perotti, principalmente, tá? Eu vou lá elucidar todos os problemas do laudo da Perotti. A Perotti pecou, só fazendo um spoiler, por deixar de lado muita coisa que ela tinha que ter olhado, principalmente na especialidade dela. Mesmo na especialidade deles, eles tinham que ter olhado uma série de coisas na questão da análise prosopográfica. Muito obrigado.